Olá, vamos, enfim, né, começar a tratar do assunto da nossa disciplina de introdução ao pensamento computacional. Nós já falamos bastante sobre a BNCC, sobre a BNCC computação, agora vamos adentrar ao tópico principal da nossa disciplina. Quando a gente fala em pensamento computacional, eu pessoalmente tenho duas grandes referências, né? É, o termo pensamento computacional em si, ele não está trazendo um conceito que não existia antes dele. Na verdade, é uma forma de olhar toda uma problemática e dar uma terminologia para ela, para que as pessoas possam, a partir daquele momento, realizar experimentos, pesquisas, propor soluções relacionadas a algo mais factível. Então, isso evita com que determinados grupos de pessoas estejam falando da mesma coisa sem usar o mesmo nome, né? Então, é sempre importante quando a gente surge com terminologias como pensamento computacional, gamificação e outras, porque permite uma contribuição mais é, precisa e valiosa para aquela temática. Eu tenho duas pessoas como grandes referências para isso. Uma é a Wing, né? Que em 2006, na sua tese de doutorado, ela começou a trazer a ideia de pensamento computacional, o conceito de pensamento computacional dentro de uma sociedade que ela estava vendo e o que estava vendo acontecer, né? Já no Brasil, o Christian Brackman, em 2017, numa tese, né? A principal referência da Wing é um artigo científico que é desdobramento do seu trabalho. A principal referência do Brackman é a sua tese de doutorado, né? Atualmente, a Wing está na Universidade de Colômbia e o Brackman está no Instituto Federal Farroupilha, ainda, né, ambos ainda fazendo colaborações significativas nessa nossa área. Então, são as duas principais referências que eu uso e que eu recomendo sobre o tema. Mas vamos, né, tentar pegar realmente a ideia da, de pensamento computacional. O Wing, ela começa a discutir a necessidade de desenvolver no cidadão, lembrando que era um contexto norte-americano, habilidades e competências oriundas da ciência da computação e aplicadas a qualquer área de atuação. Ela já via que esse pensamento computacional, que ele é um derivado indireto da lógica matemática e também da lógica computacional, como elementos importantes na sociedade a partir daquele momento. Em 2017, o Brackman aborda uma discussão importante para o Brasil, né? A ideia de como lidar com o pensamento computacional, mas de forma desplugada, ou seja, sem o uso da tecnologia. Por quê? Porque naquela época, e hoje a gente não mudou tanto esse cenário, né? A gente tem várias escolas, vários locais que não têm grandes parques computacionais à disposição dos alunos, né? Ainda mais quando a gente fala de educação básica. Então, ele falava o seguinte: ó, o pensamento computacional é legal, esse pessoal está discutindo, mas é legal a gente pensar nele também de forma a não usar a tecnologia, que aí vem um termo que talvez seja novo para vocês, que é o desplugado, né? Então ele fala, isso daí gera efeito, isso aí tem condição da gente levar esse pensamento computacional como uma ferramenta importante para levar, né, tudo isso para dentro do processo de ensino e de aprendizagem. Ou seja, o PC vai além de usar computador, de programar, de desenvolver códigos. É pensar de forma estruturada, lógica e eficiente, tá? E não somente com o uso do computador para desenvolver programas. Então, uma definição interessante que o Brackman traz, ela não é única, mas eu acho que é interessante para o contexto da nossa disciplina, do nosso curso. O pensamento computacional é uma distinta capacidade criativa, crítica e estratégica humana de saber utilizar os fundamentos da computação nas mais diversas áreas do conhecimento, com a finalidade de identificar e resolver problemas de maneira individual ou colaborativa, através de passos claros,
de tal forma que uma pessoa ou uma máquina possa executá-los eficientemente. Então, é um raciocínio que ele pode ser usado por nós, seres humanos, mas também ele pode se transformar em codificação, né, em ação da máquina. O que é interessante a gente frisar nessa definição aqui? É pegar essa lógica de organizar e realizar as coisas que a computação nos traz, mas isso independe da área de conhecimento. O que eu quero dizer aqui? Dá para a gente usar pensamento computacional na área de geografia, na área de história, na área de português, né? E não somente na matemática, como muitas vezes a gente pensa para o ensino básico, para a educação básica. Né? Então, dá para pegar essa lógica de raciocínio e entender como as crianças fazem as coisas, sistematizar as coisas, até mesmo em conteúdos que não sejam da matemática. Então, o Breckman, ele, logo em seguida, né, na página seguinte que ele traz essa definição, ele reúne as informações. Né? O que é a codificação, como um programa de linguagem compreensível pelo computador, a programação, como uma sequência de decisões e instruções, a computação, né, como a solução de problemas, entender o comportamento humano e projetar sistemas para resolver esses desafios humanos. E aí vem um conceito mais amplo que é o pensamento computacional, que é a abstração em um nível mais alto da computação, incluindo pensamento crítico, colaboração, podendo envolver todas as áreas do conhecimento, criatividade e capacidade de se expressar. Então, é uma representação gráfica extrapolando a definição que ele traz na sua tese. Então, algumas definições e características importantes aqui, continuando com essa ideia, né? Observa que a gente está numa disciplina de introdução ao pensamento computacional. Então, a gente vai evoluir isso um pouco mais ao longo do curso. Mas umas características bem básicas do pensamento computacional. Resolução de problemas, né? Através de um raciocínio estruturado, usando a criatividade e inovação. Quando a gente diz criatividade, o que quer dizer? O raciocínio estruturado não é uma caixinha de bolo fechado. Cada um pode criar a sua forma de raciocinar, desde que todos esses esforços cheguem ao mesmo resultado. Trazendo para a computação, não existe uma única forma de você desenvolver um algoritmo, um programa de computador. Existem várias formas. Né? E essas formas, elas só têm uma regrinha básica. Elas partem de um ponto e têm que chegar no mesmo ponto. Então, ao se aplicar o pensamento computacional com as crianças, a gente não pode nunca diminuir a criatividade delas. A gente tem que permitir com que elas encontrem formas diferentes, desde que elas estejam criando um raciocínio estruturado para isso. Né? Então, são formas da gente levar o pensamento computacional até as escolas. Os elementos do pensamento computacional que a gente vai discutir nas próximas aulas, né? Quando a gente fala em pensamento computacional, a gente fala em 4 elementos principais. A decomposição, que é dividir um problema maior em partes menores para se resolver essas pequenas partes. O reconhecimento de padrões, que o que quer dizer com isso? Esse pequeno problema que eu reconheci, existe alguma outra solução que eu já vi que eu posso trazer para cá? Então, é identificar semelhanças para você adaptar conhecimentos que a gente já teve antes. A abstração, que é tentar focar somente no essencial do problema, para que a gente consiga realmente resolvê-lo. Né, os algoritmos, de forma geral, que são os passos ordenados para resolver esse problema, que é mais ou menos como eu explicar para o professor que eu consigo resolver aquele problema. E a partir que eu crio esse algoritmo mental, eu consigo, em situações similares, resolver problemas, né, iguais ou similares com uma certa facilidade. Então, a gente vai voltar nesses elementos a partir da próxima semana. Quando a gente quer relacionar o pensamento computacional à educação básica, a gente tem que lembrar que ele nos ajuda a fortalecer a base para o letramento digital. Né? Lembre-se, a gente já discutiu sobre NCC Computação, falando de cultura digital, mundo digital e pensamento computacional. Então, ele ajuda a ter o letramento digital
estimula o raciocínio lógico desde os primeiros anos. Isso vai fazer com que, não só na área de computação, mas engenharias, medicina, em outras áreas, esse raciocínio possa ser aplicado com grande ajuda ao mundo atual, à sociedade atual. Ele é aplicável com ou sem tecnologia, ou seja, aqui vem uns termos que são muito nossos, né? Ele pode ser plugado ou desplugado, tá? Muitas vezes, quando a gente falar desse termo desplugado, por exemplo, na área de matemática, a gente vai ouvir a terminologia de materiais concretos, né? Ou seja, quando você está falando desplugado, você está falando peças, né, de madeira, de EVA, cartolina e outras coisas do gênero, e alinha-se a BNCC no eixo, né, da tecnologia de computação, que é um complemento à BNCC. Benefícios para o estudante, que já tem sido, a literatura já está trazendo isso bastante, o desenvolvimento do pensamento crítico, tomada de decisão estruturada, permitindo-se, lembre-se, que a gente leve essas tomadas de decisão para outras situações e possa adaptá-las, solução de problemas reais e preparação para um mundo cada vez mais digital, né? E facilitando o entendimento desse mundo. Né? Então, ele contribui também para o mundo digital. Então, essas coisas são extremamente importantes para nós. Né? Só trazendo de novo aqui, né? A gente também tem uma relação com o raciocínio lógico, que é base para reconhecer padrões e testar hipóteses, fundamental para algoritmos de solução de problemas e permite aplicar o raciocínio lógico em contextos computacionais gerais, né? Não somente da matemática. Exemplos práticos em sala de aula, né? O mais clássico de todos é uma sequência lógica, por exemplo, uma receita, como eu faço uma pipoca, como eu tomo um banho, que são coisas do nosso dia a dia, que a gente, ou mesmo uma receita, fazer um bolo, um sorvete, alguma coisa assim, a gente entende que aquilo tem muito de pensamento computacional. Jogos de lógica de forma geral, algumas coisas que as crianças gostam, que aí já é plugado, né? A programação com blocos, por exemplo, do Scratch. Quem não conhece Scratch, busca algum videozinho no YouTube, alguma coisa, vocês vão ver que é muito legal, né? E pode ser utilizado bastante com as crianças a partir de determinadas séries. E robótica, né, que também ajuda o desenvolvimento, às vezes é ofertado nas escolas particulares e nas escolas públicas, como aquelas disciplinas eletivas, principalmente do ensino médio, né, trazendo um raciocínio, um enriquecimento para a base de engenharia e tudo mais que a gente possa ter. Desafios e oportunidades para nós, enquanto licenciados em computação, atuar na formação de professores que não são da área de computação, né? Ou seja, levar esse conhecimento e ajudá-los a utilizar isso de forma mais sistematizada. O acesso a materiais didáticos, né? Como disponibilizar material didático para os professores, como levar esses produtos educacionais até os professores. Isso é um desafio que pode ser acrescido, por exemplo, num TCC de vocês, que é desenvolver um material didático relacionado a pensamento computacional e como, né, permitir que esse material seja facilmente entendido pelos professores e utilizado por ele em sala de aula. Adaptação curricular, né, como integrar isso aos currículos, e inclusão e habilidades do século XXI, que são extremamente importantes. Concluindo essa nossa aula aqui, né, o PC é mais que programação, ele é uma ferramenta pedagógica que pode ser utilizada em diversos contextos e para diversos conhecimentos. E desenvolve, né, capacidades aí para nós de desenvolve capacidade para nós extremamente importantes na área cognitiva, né? Porque esse raciocínio lógico ele vai extrapolar simplesmente a resolução daquele problema. Ele vai ser aplicado em outras situações e desafios da vida, né? E aí é uma conversa muito nós da computação. Ele deveria ser utilizado desde o início da educação básica. Primeiro ano, segundo ano, não de forma tão sistematizada, mas com primeiros passos, entendendo como se faz uma conta de soma, né? Entender os passos dessa conta, entender um pouco de sistema de numeração a partir do segundo ano e assim por diante.
tá? Então a gente continua na semana que vem pegando esses nossos pilares, né? Esses 4 pilares do pensamento computacional. Um abraço.